Abra comigo sua Bíblia em Mateus. Muito obrigado. Mateus capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 1. Esse é um texto que marcou algumas fases, alguns momentos da minha vida. Esse é um texto em que eu já pude pregar algumas vezes nele. E nessa semana, enquanto eu orava sobre o nosso tempo aqui, creio que o Senhor colocou no meu coração para a gente aprofundar juntos nele, para a gente nesse tempo ser ministrados por esse texto. E foi um processo gostoso, tem sido um processo gostoso. Na verdade, Deus já tem há alguns dias falado coisas ao meu coração aqui nesse texto que eu vou compartilhar com os irmãos. E foi especial porque, mesmo sendo um texto que eu já preguei algumas vezes, Deus me deu a graça de não abrir nenhum dos meus esboços anteriores. Então aqui está algo que realmente o Senhor tem ministrado recentemente no meu coração, e creio que Ele vai ministrar o seu coração nessa noite também. O título dessa mensagem é: Não fuja do deserto. Não fuja do deserto. Vamos ler juntos do 1 ao 10. E aí depois a gente vai avançando verso a verso, tá bom? Então você fica com a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai mergulhar bastante aqui verso a verso nesse texto. Vamos lá. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. E com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Feche seus olhos. Senhor, como eu já orei, eu oro com os meus irmãos agora, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito traga iluminação aos corações agora. Eu oro para que o Senhor traga aquilo de especial, de personalizado para cada vida, para cada coração, para cada história, para cada momento, Senhor. Eu oro para que o Senhor ministre algo especial nessa noite em cada vida, em nome de Jesus, e para que, na medida em que eu prego, seja pela graça do Senhor, a Tua palavra, a Tua própria voz sendo declarada sobre a Tua igreja, Pai. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, agora a gente vai avançar verso a verso ou trecho por trecho. Então, começando pelo verso 1, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira coisa que quero te chamar a atenção: a seguir. A seguir do quê? Então você está com a sua Bíblia aberta, você volta alguns versículos. Se for uma Bíblia de papel, vai estar aí fácil o título: O batismo de Jesus. Então tinha acabado de acontecer o batismo de Jesus, mas se você voltar só um verso e ler o último verso lá do capítulo 3, você vai ver: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Então grave essa informação: a seguir disso,
a seguir do batismo de Jesus e a seguir dessa declaração do Pai em relação a Jesus. E aí a gente vê algo que num primeiro momento, ou as primeiras vezes que você está lendo, está se debruçando sobre esse texto, parece bastante complicado de entender. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim? Como assim Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? Como assim Jesus foi levado ao Espírito, ou pelo Espírito ao deserto, e ainda por cima para ser tentado pelo diabo? E a própria palavra de Deus nos ajuda a entender um pouquinho mais essa declaração, esse verso. Acompanha comigo lá em Hebreus, capítulo 2, a gente vai ler o 17 e o 18, parece que foi escrito para ajudar a gente a entender essa porção que a gente acabou de ler. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, naquilo que Jesus sofreu quando foi tentado, é que ele se torna, a partir disso, poderoso para socorrer nós que somos tentados. Eu conversava com a B hoje de manhã sobre esse texto, foi bastante engraçado, porque falei: filha, quando você vai pedir uma dica sobre matemática, você vai perguntar para alguém que sabe matemática, você não vai perguntar para a Elisa. Ela falou: pergunta para ela. Eu falei: Elisa, quanto que é 2 vezes 5? A Elisa tem 3 anos. Quanto que é 2 vezes 5? A Elisa virou para mim e falou: 9. Tipo, ela quase acertou, não me pergunte por quê. Mas eu falei para ela: ia ser muito engraçado, né? Se ela falasse 10, ia acabar com o meu argumento. Mas a gente busca auxílio de alguém que já viveu, que tem autoridade naquela área. Então você vai buscar um aconselhamento amoroso, você não vai pedir para aquele seu amigo, aquela sua amiga que é um desastre nessa área, pelo menos você não deveria. Você vai buscar um aconselhamento sobre carreira, sobre formação, você vai procurar alguém que já caminha um pouquinho mais que você nessa área também. E aqui a palavra de Deus nos mostra alguma coisa parecida com isso. Ela diz que Jesus, ele foi tentado, pois naquilo que ele sofreu quando foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. E aqui Hebreus como um todo apresenta Jesus como esse sumo sacerdote, o único e suficiente sumo sacerdote, aquele que então nos representa diante de Deus, porque ele se fez carne como nós, ele habitou entre nós, e a partir de todas as experiências dele aqui, por ter vencido o pecado, vencido as tentações, então ele passa a ser aquele que nos representa de forma definitiva diante de Deus. Não precisamos mais de intermediários diante de Deus a partir de Cristo Jesus. E outro texto de Hebreus que também nos ajuda a entender, cara, como assim? Por quê? Porque Jesus precisou sofrer, porque ele foi tentado, porque ele foi ao deserto. Hebreus 5, 8 e 9. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Meu amado, minha amada, se Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, o que você acha que Deus tem para mim e para você? Só bênçãos, só vitórias, só milagres, só pontos altos, só momentos de celebração, só momentos de sonhos realizados, bênçãos caindo do céu. Não é assim, meus amados. Não é assim com os filhos de Deus. Então, se o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto,
certamente, em alguns momentos da nossa vida, esse mesmo Espírito me leva e te leva ao deserto também. Em muitos momentos da nossa história, a mesma forma como Cristo aprendeu a obedecer, Ele aprendeu algo no sofrimento, ou vamos usar aqui essa ilustração, Ele aprendeu algo no deserto. Se Ele aprendeu, certamente o deserto, por muitas vezes, vai ser nas nossas vidas uma escola de Deus, uma escola do Senhor. E se, olhando para a vida de Jesus, o deserto representava a vontade de Deus para Cristo naquele momento, naqueles dias. Estar no deserto representava estar no centro da vontade de Deus para Cristo. E se o deserto é o centro de Deus, aliás, se o deserto é o centro da vontade de Deus para a sua vida, em alguns momentos, ou nesse momento, então, meu amado, não fuja dele. Não fuja. Porque o mesmo Deus que te leva até o deserto é o Deus que provê tudo aquilo que é necessário para te sustentar lá e para te tirar daquele lugar aprovado em nome de Jesus. Quem está comigo diz amém. Então, o sofrimento pode ser a resposta de Deus para suas orações, pedindo: Senhor, me faz mais parecido com Jesus. O deserto pode ser a resposta de Deus para suas orações, clamando: Pai, me amadurece. Senhor, me prepara para viver coisas maiores. Senhor, me faz um filho mais fiel, me faz um filho, uma filha mais estável. Senhor, me faz alguém que te ama mais. E às vezes a resposta vai ser um abraço, às vezes a resposta vai ser uma resposta de oração sobrenatural, vai ser algo que vai te surpreender no bom sentido, mas às vezes a resposta de Deus para essas orações é o deserto. É para lá que Ele nos manda quando a gente precisa aprender algo, é para lá que Ele nos manda quando precisamos amadurecer, é para lá que Ele nos manda quando precisamos enxergar coisas que em momentos de bonança não enxergamos. Então, se o Espírito de Deus te levou para lá, não fuja desse lugar. E aí, qual que é o erro? É confundir, você pensar, bom, então tudo de errado, tudo de ruim que acontece na minha vida é porque Deus está me mandando para o deserto. Não, meu amado. Às vezes são só consequências de decisões erradas, de decisões ruins, de pecados cometidos. Então, se você estourou o seu cartão de crédito, comprando lá a blusinha no site chinês, ou comprando jogo online para você jogar lá no seu PlayStation ou no seu videogame, você não vai dizer: irmão, Deus me mandou para um deserto. Você vai dizer: eu errei, eu pequei, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, me perdoa, e a partir disso, o que eu posso fazer para me reposicionar e para sair desse lugar que eu mesmo me enfiei? Mas claramente, em alguns momentos da nossa história, você vê assim: cara, eu estou fazendo tudo certo, eu tenho certeza que eu estou obedecendo a Deus, e de repente vem um BO grande. Eu, pastor Tiago e a Júlia já passamos por algumas dessas, mas a palavra de Deus nos mostra também algumas situações como essa. E eu sempre lembro do apóstolo Paulo quando ele é preso. Do apóstolo Paulo quando, em uma das suas viagens missionárias, ele é levado pelo Espírito para uma determinada região. E lá naquela região, então ele tinha uma palavra de Deus para ir para lá. Lá naquela região, ele está então pregando, e a palavra diz que dia após dia tinha alguém que seguia e ficava gerando algum tumulto ali. E acusando, declarando publicamente qual era o objetivo deles. E aí o apóstolo Paulo, em algum momento, ele identifica que aquilo era obra de Satanás, era um espírito que tinha tomado aquela mulher, e ele expulsa o demônio. Então, cara, o que você pensa? Ele foi mandado pelo Espírito para aquele lugar. Lá ele está pregando,
e ele expulsa um demônio. E a gente imagina, cara, tudo deu certo, tudo correu bem. Mas não, ali, depois daquilo, o povo se junta e o apóstolo Paulo e Silas são presos. Esse é o tipo de deserto que você pode olhar e ter certeza, cara, Deus me mandou para cá. E aí quando a gente percebe isso, a nossa postura lá no deserto é diferente. Não vou me prolongar aqui na passagem de Atos, que explica isso tudo, mas em resumo ali o apóstolo Paulo e Silas adoraram no meio da prisão, a prisão se quebrou, se desfez, eles foram libertos e eles foram usados por Deus para ministrar sobre a vida do carcereiro. Então, Deus está no controle, mesmo quando tudo parece que está dando errado. Você que está no deserto agora, você está quase levantando a mão, pastor, você está falando de mim. Deus continua no controle. Vale a pena permanecer fiel no meio de todos esses processos. Mas avançando aqui, irmãos. Então, se Deus quer você no deserto, não fuja de lá. O mesmo Deus que te enviou é o Deus que te sustenta e é o Deus que vai providenciar a sua saída. Avançando o verso 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se você é o Filho de Deus. E aqui esse se é o Filho de Deus contrasta com aquilo que a gente viu que veio exatamente antes dessa passagem. Você leu comigo, um verso antes dessa passagem, nós temos Deus declarando: este é o meu Filho amado. E a primeira tentação de Satanás contra Jesus e contra a minha vida e a sua vida, ela vai ser na identidade. Se é o Filho de Deus. E aqui ele tenta na identidade, mas ele tenta substituir a identidade por algo. Então, se é o Filho de Deus, então transforme, então faça algo, então mostre, prove que você é quem você está dizendo que você é. Ou prove, mostre que você é o que Deus está dizendo que você é. Faça. E aqui a gente vê uma tentação que certamente para a nossa geração, estou aqui, fazendo meu lobby, nossa, mais ou menos, mas para a nossa geração, é a tentação que, uma das que vai mais nos atingir, que é a tentativa do inimigo fazer com que você acredite que a sua identidade depende daquilo que você faz. Se é, então faça. Se você é o que realmente Deus diz que você é, então prove. Ou se você é alguém que merece valor, então faça alguma coisa. Prove isso. Transforme as pedras em pães. Então o inimigo, ele chega para Jesus e a primeira tentativa é gerar uma confusão entre o ser, e aqui o ser de Cristo não era algo subjetivo, mas era a palavra de Deus, o que a palavra de Deus dizia a respeito dele, gerando essa confusão entre o que a palavra diz, entre o que o Senhor diz, mas tentando nos mostrar que de alguma forma precisamos fazer para provar. E aí vem exatamente o oposto da graça. Porque a graça de Deus faz eu e você ouvirmos que nós somos filhos amados em Deus. E faz o nosso coração descansar, sabendo que nós não precisamos comprar isso, nós não precisamos provar nada em relação a isso. A graça nos faz receber isso como algo que vem de Deus. E a fé é a única coisa que o Senhor espera de nós, mediante a realidade que em Cristo
aqueles que creem na sua morte e na sua ressurreição, aqueles que entendem que na cruz os nossos pecados foram lavados, que se arrependem desses pecados, em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. A mesma declaração de Deus sobre Cristo é a declaração que eu e você ouvimos do Senhor. E lá em João 1,12 a palavra diz que aqueles que creram e que o receberam, estes são feitos filhos de Deus. Como assim feitos? Tem alguma coisa que eu preciso fazer para provar isso? Tem alguma coisa que eu preciso fazer para comprar isso? Não. Graça de Deus. Graça de Deus sobre mim e sobre você. Graça de Deus que nos faz descansar numa declaração do Pai sobre nós. E descansar na convicção de que não precisamos fazer para comprar e não precisamos fazer para provar. Nós somos em Cristo filhos de Deus. E o quanto isso tem o poder de curar corações oprimidos, corações feridos, corações tomados pelo orgulho. Então, o posicionamento de Cristo nos ministra sobre graça de Deus, e a gente vê que a primeira tentativa do inimigo, ela vai nessa direção de tentar corromper esse conceito. Então, a confusão entre identidade e aquilo que nós fazemos é o que vai, certamente, no meu dia a dia, no seu dia a dia, ser trazido também pelo mesmo tentador, tentando gerar algum tipo de confusão na nossa mente, ou na nossa identidade, ou naquilo que nós somos. Então vai percebendo como é que ele age, para depois a gente entender a nossa resposta diante de Deus, e qual é o fim dessa história. Mas aqui tem, nessa primeira tentativa do inimigo, uma outra pegadinha, não só na questão da identidade, mas você leu ali no começo comigo, que Jesus, ele estava num jejum. Ele estava num propósito específico. E também nessa primeira tentativa o inimigo vai tentar fazer com que Jesus quebrasse aquele propósito. Ele vai tentar interromper aquele propósito de Cristo que tinha sido direcionado pelo Espírito. Não era algo da mente dele, não era algo das emoções dele, era algo que o Espírito tinha direcionado. Então isso mostra um pouquinho sobre a forma como o nosso inimigo age contra nós. Avançando, verso 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui não precisa de muito esforço para entender a importância da palavra de Deus, a importância de conhecermos a palavra de Deus. Jesus, quando está ali se defendendo, quando ele está se posicionando diante de uma tentação, ele usa a palavra de Deus. Isso aqui está no Velho Testamento. Jesus está fazendo uma citação direta a uma passagem que era conhecida pelas pessoas que depois ouviram essa história e que leram esse texto. Então, Jesus Cristo fez uso da palavra. Se Jesus fez uso da palavra, eu e você vamos usar o quê? Quando o inimigo tentar contra a sua identidade. A gente vai usar o quê? Quando o inimigo tentar gerar uma confusão na sua mente e te convencer de que você precisa fazer algo para provar, ou fazer algo para comprar a graça de Deus, comprar a sua salvação. Nós precisamos responder com a palavra de Deus. E João 4:34, Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Também encaixa perfeitamente aqui nesse texto. Quando o inimigo está tentando convencer Jesus a fazer um milagre e a comer aquele pão, essa poderia ter sido uma resposta: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a própria palavra é aquela que vai nos dar a direção, a própria palavra é aquela que vai nos alimentar, a própria palavra é que vai fazer com que a nossa mente permaneça estável diante de momentos difíceis, de dúvidas, de confusões, porque
aqui o inimigo aparece claramente diante de Jesus. Mas no nosso dia a dia, dificilmente isso vai acontecer de forma tão clara e literal. As propostas vêm sem você perceber que foi ele. E na sua carne, as dúvidas vêm sem ele precisar falar. Elas vêm porque o pecado já está aí no seu coração. Elas vêm porque a realidade da carne é presente, mesmo para nós que somos salvos, que somos nova criatura em Cristo. Nós lutamos contra essa realidade, mas ela está presente até o momento que a gente estiver na glória com Cristo. Então, seja pelas tentações ou por aquilo que vem do exterior, seja pelas dúvidas no seu coração geradas pela carne, nós precisamos, nós dependemos da palavra de Deus para a gente oferecer resposta para a nossa própria alma e para a gente oferecer resposta diante de circunstâncias reais que surgem, diante de propostas reais que acontecem. Então, talvez, se a gente conhecesse mais essa palavra, mergulhasse mais essa palavra, a gente precisaria menos de caixinha de pergunta de pastores no Instagram. E não tem nada de errado em eles abrirem isso lá, mas é sintomático que toda a pergunta difícil alguém precise perguntar para um pastor. Isso é sintomático de que talvez esteja faltando um pouco mais de palavra de Deus, de Bíblia. Então pergunte para o seu pastor, entendeu? Não estou falando para você ignorar o conselho dele, mas você não precisa toda hora disso, não precisa para todas as coisas disso. E Jesus aqui, por meio da intimidade, por meio, inclusive, da memorização da palavra, ele fez uso dela, e você vai ver que ele não fez uma vez só, ele fez em todas as tentativas do inimigo, ele trouxe respostas por meio da palavra. Amém? Vamos avançar? Verso 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo, sobre o lugar mais alto do templo. Irmãos, a cidade santa era o lugar. Era o lugar em que tudo acontecia, era o lugar em que o povo se reunia nas festas. Era o ponto de chegada. Pensa no nosso meio, em uma cidade importante. É mais ou menos isso. Como se fosse ali a galera toda saindo do interior e se direcionava ali para a cidade grande para fazer o que precisava fazer. Então, ele leva Jesus num lugar importante. Ele leva Jesus num lugar religioso. Não levou ele num show de uma banda satânica. Ele levou Jesus no templo. E lá no templo ele leva para o lugar mais alto. E aí a palavra continua, verso 6, e disse: se você é o Filho de Deus, joga-se daqui, pois está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então, primeiro, começando do final aqui desse trecho, eis a prova, e mais uma prova, de que nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Porque aqui, a palavra de Deus, fora de contexto, ela foi usada até por Satanás. Ele citou um versículo aqui, irmão. Então, nem todo mundo que cita versículo é de Deus. Nem tudo que tem versículo dentro é de Deus. E aí, a importância de como Cristo conhecemos a palavra para também discernir aquilo que a gente está ouvindo. Tem alguma coisa estranha aqui. Tem uma aplicação aqui que não está fazendo o menor sentido. Então, mas foi essa a tentativa do inimigo. E aqui há outra tentação do inimigo em relação à identidade de Cristo, porque de novo, e aqui pela última vez, na terceira ele não fala isso, mas de novo ele diz, se é o Filho de Deus, então ele está tentando de novo. A primeira aqui na nossa aplicação, ser é igual àquilo que você faz. E agora, pelo contexto, pelo lugar em que ele levou Jesus, um lugar que tinha muita gente, um lugar
famoso que todos conheciam, um lugar importante, um lugar que era onde todo o povo se reunia em determinados momentos do ano. Então, um lugar desejado, um lugar conhecido, um lugar famoso, um lugar onde tinha um monte de gente. E ali ele tenta então mostrar para Jesus que tem uma outra forma de você firmar a sua identidade, se não é naquilo que você faz, é naquilo que você parece. Porque certamente a provocação aqui do inimigo é: faz um milagre na frente de todo mundo, faz um milagre público, faz um show, faz com que todo mundo veja quem você é. Você é filho de Deus mesmo? Então você precisa mostrar. Se o primeiro é você precisa fazer, o segundo é você precisa mostrar. E não é difícil aplicar para os nossos dias, para a nossa geração, que busca a fama, que busca a influência, e até influenciador virou uma profissão. Então busca a fama, busca a influência, busca visualizações, busca estar em evidência. E aqui nós vemos que essa tentação do inimigo lá para Jesus, ela não muda tanto nos nossos dias, porque um dos grandes paradigmas do nosso tempo é: você é o que você parece. Você é o que as pessoas acham que você é. Então, eu ouvi recente, não sei quem disse, que se antes a pergunta era ser ou não ser, eis a questão, agora a pergunta é parecer ou não parecer, eis a questão. Então, em tempos de redes sociais, em tempos onde parece que todo mundo tem que, de alguma forma, influenciar os outros, e parece que o sucesso muitas vezes é medido pela quantidade de seguidores, pela quantidade de curtidas, pela quantidade de conteúdo gerado. Meus amados, não podemos confundir a nossa identidade com o que parece. Não podemos confundir a nossa identidade e deixar de firmar ela no que o Senhor já declarou sobre nós e tentar provar, mostrando para os outros que nós somos o que Deus declarou que nós somos. Às vezes a pessoa até tem a certeza, a convicção em Deus a respeito de algo, a respeito de um chamado, a respeito de uma direção. Isso é uma bênção, isso é especial, isso é importante, isso te movimenta, te tira do lugar. Mas com certeza no meio da caminhada essa tentação vai vir. Cara, se você é mesmo, então você precisa mostrar para as pessoas. Se você é mesmo, então você precisa provar. Então, da mesma forma como ele fez lá atrás com Jesus, tentando levar ele para um lugar de dar um show, de se mostrar, de provar quem ele é, por meio dos aplausos, por meio da resposta do público, da mesma forma o inimigo vai tentar contra a minha vida e contra a sua vida nesses dias. Mas a boa notícia é: Jesus respondeu, verso 7, também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Não ponha à prova o Senhor, teu Deus. Então, de novo, a santa e poderosa palavra de Deus, sendo usada pelo Cristo para se defender e se posicionar diante de uma obra do inimigo, diante de uma tentativa do inimigo. Se Jesus usou, meus irmãos, quem somos nós na fila do pão? Acho que essa é talvez a mensagem mais simples e mais importante dessa noite. Você precisa ler mais a Bíblia. E eu também. Nós precisamos conhecer essa palavra para permanecermos em pé quando esse dia mal vem. Verso 8 em diante: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe
todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Agora ele desiste de tentar em relação à identidade. Ele não fala mais se és o Filho de Deus. Já desistiu. Mas agora ele vem quase como a última tentativa. É a última tentativa da estratégia mundana. É a última tentativa da estratégia do mundo. É assim: se não foi do jeito A, do jeito B, então vamos sentar e vamos negociar. Tudo tem um preço. Vamos sentar e vamos falar sobre uma transação. Você me dá um negócio, eu te dou outro. Então, a promessa de Satanás aqui para Jesus, ela é em relação ao sucesso. Ela é em relação a ter muitas coisas. Então ele fala sobre os reinos do mundo e a glória deles. E aqui esse mundo certamente está falando sobre o mundo que é o oposto ao reino de Deus. Às vezes nas escrituras a gente vê o mundo como o planeta, mas tem o mundo também, que João explora bastante esse conceito, como quase que uma classificação de tudo aquilo que é o oposto do reino de Deus e da vontade de Deus. Então Satanás mostra para Jesus os reinos do mundo, mostra a glória deles e tenta negociar. Ó, Jesus, eu te dou tudo isso, mas precisa vir algo em troca. Se prostrado você me adorar. Então a promessa do sucesso vem como a última tentativa do inimigo contra Jesus e vem como uma tentativa do inimigo contra a minha vida e contra a sua vida. De novo, preste atenção, porque quase sempre não vai ser tão óbvio, quase sempre não vai ser tão explícito, não vai aparecer lá aquele ser com o chifrinho, com o rabinho saindo fogo e com o tridente oferecendo alguma coisa para você. Mas é muito fácil trocar o propósito de Deus pelo sucesso profissional. É muito fácil trocar propósito de Deus, trocar a cruz por um relacionamento. É muito fácil trocar o propósito de Deus por alguma coisa que vai te trazer mais dinheiro. São decisões sutis, decisões que muitas vezes vão te afastando aos poucos do propósito, vão te afastando aos poucos da cruz. Mas às vezes, sem perceber, você vai tomando pequenas decisões pelo sucesso, ao invés do propósito de Deus. E aí, aplicando em outras realidades, quantas pessoas trocam, por exemplo, mais sucesso profissional pela família? Eu conheço muita gente. Eu trabalho no corporativo há 15 anos e eu conheço muita gente extremamente bem-sucedida profissionalmente, mas que trocou o sucesso profissional pelas suas famílias, pelos seus casamentos, pelos seus filhos. É muito fácil trocar sucesso profissional não só pela família, mas pelo chamado, pelo tempo servindo ao Senhor, ou pelo tempo com Deus. É muito fácil inverter prioridades e colocar qualquer outra coisa na frente daquilo que deveria ser prioridade para nós, que é o Senhor, que são as coisas do reino, porque no fundo esse desejo pelo sucesso, ele está no coração de cada um de nós, também por conta do pecado. Só que, meus amados, e aqui foi talvez uma das grandes coisas que o Senhor ministrou ao meu coração nesses últimos dias, nesse texto, é que sucesso sem cruz é fracasso. Seja em qualquer área que for. Aqui está muito óbvio que está falando sobre dinheiro e poder. Mas seja aquilo que você acha que é sucesso num relacionamento amoroso, aquilo que você acha que é sucesso nos seus estudos, na sua faculdade, aquilo que você acha que é sucesso em qualquer outra área. Meus amados,
Sucesso sem cruz, sucesso que te leva para mais longe de Jesus, é fracasso na sua vida. E aqui o inimigo estava propondo isso para Jesus. Esse sucesso aos olhos do mundo, sucesso financeiro, sucesso no que diz respeito ao poder, mas exigindo de Cristo que ele abrisse mão daquilo que havia de mais importante. Que ele abrisse mão não só de estar aos pés do Senhor, mas de cumprir o seu propósito, porque se Jesus fizesse isso, não haveria cruz. Se Jesus fizesse isso, não haveria cruz. Então, a gente poderia estar imaginando aqui também uma outra proposta. Jesus, eu te dou tudo isso, cara, esquece da cruz, esquece daquele negócio. Esquece desse caminho difícil de ter que investir em tanta gente problemática. Esquece desses 12 aí, cara, que só vão te dar problema e tem um ainda que vai te trair no final. Esquece de gente, cara, gente dá problema. Eu não sei como é que é lá na sua casa, mas na minha casa dá pra gente ver isso. Cara, a gente dá trabalho. Cuidar de gente dá problema. A gente, para os outros, muitas vezes gera problema. Então, a proposta aqui podia ter sido essa. Mas Jesus, ele entende que não havia para ele sucesso longe da cruz, longe do propósito de Deus. E da mesma forma para mim e para você, não há nenhuma chance de sermos bem-sucedidos aos olhos do Pai, longe do propósito de Deus, longe do temor do Senhor, longe do amor pela mensagem da cruz, longe por uma vida prostrada aos pés do Senhor, longe do Evangelho. Não há sucesso longe disso. E aqui você precisa muito prestar atenção em algo, a gente já está acabando. Qualquer coisa na sua vida que te afaste de Cristo, do verdadeiro propósito de Deus para a sua vida, do cumprimento do seu chamado, qualquer coisa que te afaste, abra os olhos. Pode ser uma armadilha do inimigo. Pode ser uma armadilha do inimigo tentando te oferecer algo muito legal, mas para roubar aquilo de mais precioso que poderia ter no seu coração. Tentando te oferecer algo que faz os olhos brilharem, algo que vai te fazer receber elogios, algo que vai te colocar numa posição de poder, algo que vai fazer aos olhos do mundo você ser alguém mais importante. Mas se isso te afasta da cruz, fuja. Fuja. Seja em relação ao trabalho, aos estudos, a um relacionamento. Quantas vezes, cara, nessa caminhada a gente já viu gente querendo pegar atalho no relacionamento para atingir algum sucesso no relacionamento amoroso e acabou se afastando do Senhor por conta disso? Quantas vezes? Então isso aqui você pode aplicar de várias formas na sua vida, mas sucesso sem cruz é fracasso. Ser bem-sucedido às custas da cruz, às custas do cumprimento do propósito de Deus da sua vida, é o mesmo que ser mal-sucedido. E aqui, gente, outra aplicação nessa passagem, nesse trecho que a gente leu, que é bem importante. A única vez que você vê na Bíblia uma negociação envolvendo adoração é aqui. Então Deus não negocia adoração. Não temos o direito de transformar a adoração numa moeda de troca. Não temos o direito de achar que se nós estamos adorando ao Senhor, se nós estamos gastando a nossa vida aos pés de Cristo, que por causa disso Deus nos deve algo. A adoração, meus amados, ela flui primeiro de um anseio de reconhecer aquilo que o Senhor fez por nós, independente do que Ele ainda pode fazer, mas ela surge como uma resposta ao que Ele já fez e ao que Ele é. Então ela não envolve nada transacional, porque a verdadeira adoração ela não tem interesse. A verdadeira adoração ela não está pensando no que vai voltar.
A verdadeira adoração, pelo contrário, ela pensa em se doar, em ofertar, em oferecer. É aquela adoração extravagante da mulher que quebra um vaso com um conteúdo, com um perfume, com um óleo precioso ali dentro, e que todo mundo fica chocado. A gente não sabe muitos detalhes daquela história, mas a gente continua contando a história daquela mulher, porque ela quebrou algo precioso aos pés de Jesus, sem buscar nada em troca, simplesmente reconhecendo quem Ele é. Isso é a verdadeira adoração, meus amados. E aí, dar algo a Deus, esperando por algo em troca, aqui fica muito claro que não faz parte da lógica do reino de Deus, faz parte da lógica das trevas, de Satanás, do mundo. Então, como nós precisamos que o Espírito Santo sonde o nosso coração, alinhe o nosso coração, porque às vezes é isso que vem na nossa mente: Senhor, cara, estou trabalhando tanto na tua obra, véio. Olha quantas escalas eu puxei nesse mês, olha quantas horas eu fiquei na igreja, estou servindo em 8 áreas diferentes. O Senhor podia, né, dar uma aliviada aqui, o Senhor podia me abençoar aqui, o Senhor podia me dar uma resposta aqui, mas não é essa a postura que toca o coração de Deus. Então, negociação envolvendo adoração é obra de Satanás. Nós somos chamados por Deus para fazermos por amor, por gratidão ao que Ele já fez e ao que Ele é. Isso nos ensina sobre dízimo, oferta também. Não fazemos esperando algo em troca do Senhor, mas fazemos porque antes o favor e a bondade de Deus já nos alcançaram. Amém, amados? E aí, por fim, verso 10, então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Na verdade tem mais um, tá? São 11. Então, aqui, né, quase acabou a história. Jesus resiste mais uma vez. E aqui, meus amados, para Jesus, o deserto envolveu a tentação, mas lá em Tiago nós lemos que eu e você, nós devemos fugir das tentações. Você já entendeu porque Jesus precisou ser tentado. Mas eu e você, se você vê um negócio meio estranho, fuja. Amém? Se você vê alguma coisa que parece ser obra de Satanás, fuja. Se você está num lugar sozinho e entra alguém atraente do sexo oposto, fuja. Você não precisa abrir sua Bíblia e declarar uma resposta espiritual. A palavra de Deus nos mostra que a gente deve fugir das tentações. Amém? Então aqui tem instruções que a gente vai aplicando para os desertos das nossas vidas, para as provações, para as tribulações das nossas vidas, mas a gente não precisa ficar conversando com Satanás. Já te mostrei ali no começo, nos textos de Hebreus, porque Jesus precisou fazer isso em especial. Mas aqui Jesus responde pela última vez: adore o Senhor teu Deus, preste culto somente a Ele. Aí acaba a batalha de versículos, acaba a discussão, Jesus larga o microfone, né? Acabou, o inimigo vai embora. E aqui, em resumo, meus irmãos, todas as tentativas de Satanás, pelo menos dessa forma aqui como eu estruturei, primeira delas, tentando contra a identidade, tanto gerando confusão de que você é o que você faz, ou pior, que você precisa fazer para você ser algo em Deus. Depois ele tenta te confundir dizendo que, cara, você precisa parecer, você precisa mostrar quem você é, você precisa mostrar para poder receber algum favor de Deus. Então ele tenta dessa forma. Depois ele tenta tirar Jesus do propósito no qual Deus o havia colocado nele, que era o jejum. Satanás, ele tenta tirar e encurtar o deserto na vida de Jesus, assim como ele continua fazendo nas nossas vidas, oferecendo atalhos no meio do deserto, para que aquele sofrimento acabe,
mas acabe de uma forma artificial, acabe de uma forma em que não tem o final da história que a gente vai ler na sequência. E o inimigo, ele tenta e sempre vai tentar e sempre vai continuar, ele não é criativo, ele continua fazendo as mesmas coisas nos nossos dias, ele vai tentar fazer você comprar a ideia de que vale a pena o sucesso sem cruz. É assim que ele age. Mas, agora olhando para Jesus somente, olhando para a postura de Jesus, fiel ao seu propósito, fiel à direção do Espírito, fiel ao jejum que ele se propôs a fazer. Agora olhando para Jesus, aquele que conhecia a palavra, que manejava a palavra e que usou essa palavra para se defender e para se posicionar contra o seu inimigo. Agora olhando para Jesus, que tinha firmeza da sua identidade em Deus e que sabia que não precisava fazer nada e nem parecer nada para provar aquilo que Deus já havia dito para ele, olhando para Jesus, que não trocou a cruz, por mais difícil que fosse, por mais duro que fosse, não trocou a cruz por nenhuma espécie de sucesso. Nós vemos aí então no verso 11, no final da história, com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que os anjos vieram e o serviram. E além dessa experiência sobrenatural, irmãos, eu queria saber o que os anjos serviram para Jesus. Deve ter sido alguma coisa muito top, muito melhor do que o pão que o inimigo tinha proposto. Mas aqui nós vemos essa representação da provisão de Deus sobre a vida de Jesus no final daquela etapa. A gente vê a confirmação de que o mesmo Deus que mandou ele ir para lá é o Deus que sustentou ele no deserto, e é o Deus que ofereceu todas as ferramentas para que ele saísse bem de lá. Então Deus, ele muitas vezes nos coloca no lugar de sofrimento, mas ele não quer te ver sofrer, não é esse o fim. Existe algo que vem depois, e aqui a graça de Deus, a provisão do Senhor, a presença celestial ali dos anjos, nos mostra o quanto o Senhor tinha um propósito com aquela situação. E aí depois você continua a ler Mateus, continua a ler a sua Bíblia, e aqui pulando lá, a gente pula aqui do 11 para o 17, o trecho seguinte: daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Há algo da parte de Deus depois dos desertos. Há algo precioso para ser vivido por nós depois dos desertos. O deserto para Deus não é um fim. O deserto para Deus não é um ponto de chegada. O deserto para Deus é um lugar em que eu e você nós vamos ser transformados, e para a glória do Senhor nós seremos aprovados e vamos viver tudo aquilo de sobrenatural que o Senhor tem para nós, para depois do deserto. Quem deseja isso, fique em pé. A gente vai orar agora. E você pode orar aí do seu lugar. Sei que tem um monte de coisa legal para acontecer hoje ainda. Então você pode orar aí do seu lugar. Feche os seus olhos, mas eu vou te convidar para 2 chamados aqui, 2 apelos, e se você quiser atender algum deles, eu vou pedir para que você fique de joelho. O primeiro deles é esse: Jesus, eu estou aqui nesse deserto, cara. Eu entendo que é nesse lugar que eu estou. Um lugar de escassez, um lugar de incômodo, um lugar onde eu olho e parece que eu fiz tudo certo, mas eu estou aqui, cara. E eu creio que existe algo depois, mas eu oro para agora. Senhor, me sustenta aqui. Senhor, renova a convicção de que o Senhor está comigo, eu não estou sozinho no deserto. Senhor, me faz permanecer firme diante dos propósitos que o Espírito Santo tem me levado a cumprir. Senhor, me faz permanecer diante
das tentativas do inimigo de encurtar os caminhos, de gerar os atalhos. Senhor, me faz ser fiel pela Tua graça, ser fiel ao Senhor, me faz mergulhar mais na Tua palavra, me faz lembrar de versículos que vão me sustentar nesse tempo, me faz, Senhor, ter aqui nesse lugar a convicção de que a minha identidade em Cristo permanece inabalável, de que eu não preciso fazer para ser, eu não preciso mostrar para provar que eu já sou em Cristo, porque se o Senhor diz que eu sou o Filho de Deus, que eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus por meio de Jesus, isso já é suficiente, a sua voz é suficiente. Você que está nesse lugar e quer orar dessa forma, fique de joelhos aí na sua cadeira mesmo, em nome de Jesus. E eu quero orar também para você que talvez tenha percebido, é aqui uma oração difícil, para você que tem percebido que existem coisas que têm te afastado da cruz e do propósito de Deus. Existem sucessos momentâneos, existem sucessos passageiros que têm te afastado de Jesus, que têm te afastado da cruz, que tem te afastado do teu chamado, que tem te afastado do cumprimento de propósitos de Deus na sua vida. Você que percebeu isso e quer clamar nessa noite: Senhor, eu entrego isso mais uma vez nas tuas mãos. Ou pela primeira vez nas tuas mãos: Senhor, eu abro mão, Senhor, direciona os meus passos, Senhor, eu não quero nada na minha vida que me afaste de Ti, que me afaste da cruz, que me afaste do Evangelho, que me afaste do cumprimento dos propósitos do Senhor para a minha vida. Senhor, eu peço perdão, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me perdoe por trocar sucessos e prazeres momentâneos, por trocar promessas momentâneas, trocar isso tudo pela Tua presença, trocar isso tudo mesmo sabendo que talvez essas coisas vão me afastar do Senhor. Senhor, eu me arrependo. Você que quer orar por isso, fique de joelhos aí no seu lugar e vamos juntos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti nessa noite, agradecendo pela Tua palavra, porque ela é fiel, porque ela é atual, porque ela abre os nossos olhos diante da realidade, inclusive do mundo espiritual, Pai. Obrigado porque essa passagem, esse texto, ele nos mostra tanto, Pai, sobre como o nosso inimigo ainda age nos dias de hoje, mas mais do que isso, nós olhamos para Jesus e nós clamamos: nos faça como Cristo, nos faça como Cristo no dia a dia, nos faça como Cristo em meio às vitórias, nos faça como Cristo em meio ao deserto, Pai. Senhor, em nome de Jesus, sustenta os Teus filhos que percebem que estão nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que eles não fujam daí, para que eles, se é realmente o Senhor que os mandou, que eles permaneçam, mas que eles permaneçam firmes em Cristo e vençam em nome de Jesus, Pai. E eu creio que há coisas preciosas, há coisas poderosas que vêm depois, mas eu creio também que nesse processo os Teus filhos estão se tornando algo, estão sendo redimidos, estão sendo transformados pelo Senhor. Que seja assim, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que se ajoelharam para se arrepender, Pai, se ajoelharam para pedir perdão, se ajoelharam reconhecendo, Pai, que tem feito trocas, que tem invertido prioridades, Pai. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, porque eu sei que é só o Espírito Santo que pode gerar essa convicção em nós. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que haja entrega verdadeira, para que haja renúncia verdadeira, e para que os Teus filhos saiam daqui olhando para Cristo e dizendo: Senhor, Ele é a minha referência. Senhor, eu quero caminhar dessa forma, convicto no chamado, convicto no propósito, convicto olhando para a cruz, caminhando para Jerusalém celestial,
caminhando firme até o fim, em nome de Jesus. Pai, livra os nossos corações dos prazeres passageiros, dos sucessos enganosos, Pai. Abra os olhos dos corações em nome de Jesus, para os sucessos enganosos, Pai, para os sucessos que vêm em troca de valores, para os sucessos que vêm em troca de princípios, para os sucessos que vêm em troca de tempo com aquilo que a gente precisa gastar tempo, de sucessos que vêm em troca do cumprimento de propósitos, de chamados, Pai, dos sucessos que vêm em troca de menos espaço para Jesus nos nossos corações. Pai, abra os olhos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, mas que em Cristo nós possamos avançar, pela graça do Senhor e pela presença do Teu Espírito, possamos avançar convictos, parando na caminhada, nos arrependendo se necessário, reajustando rotas, mas avançando em direção a Cristo e ao chamado celestial que o Senhor nos deu. Que seja assim para a glória do Senhor. Continua a ministrar os nossos corações nessa noite. Abençoa, Pai, a comunhão que vai vir agora, em nome de Jesus. Que seja um tempo também da graça do Senhor sendo revelado. É a minha oração em nome do Senhor. Amém, Pai. Amém.